Maria sempre foi daquelas mulheres que carregavam o mundo nos ombros sem reclamar. Nascida em uma pequena cidade do interior, aprendeu desde cedo que o amor de mãe significava abnegação, silêncio diante das próprias dores e alegria incondicional diante das conquistas dos filhos. Casou-se aos 20 anos com Roberto, um homem trabalhador, mas de poucas palavras e menos demonstrações de afeto. Juntos tiveram 3 filhos: Lucas, o mais velho, sempre ambicioso e focado na carreira; Fernanda, a do meio, que buscava constantemente a aprovação alheia; e Gustavo, o caçula, o sonhador da família que nunca conseguiu se fixar em lugar algum. A vida de Maria foi construída em torno daquelas 3 crianças que cresceram rápido demais. Cada madrugada acordada para preparar o café da manhã, cada uniforme lavado à mão, cada reunião escolar comparecida com entusiasmo, cada sonho dos filhos apoiado mesmo quando o dinheiro era curto. Roberto trabalhava em uma fábrica nos arredores da cidade, saía antes do sol nascer e voltava quando a noite já havia caído. O sustento vinha dele, mas a construção daquele lar, a verdadeira estrutura emocional e prática da família, vinha de Maria. Os anos passaram como costumam passar para quem vive no automático da rotina. Lucas cresceu determinado, tirava notas excelentes e falava desde adolescente sobre ir para a capital estudar administração. Fernanda era popular na escola, preocupada com aparências, sempre comparando a própria casa com a dos amigos mais abastados. Gustavo vivia no mundo da lua, desenhando, escrevendo poesias que ninguém lia, sonhando com uma vida de artista que todos ao redor consideravam impraticável. Maria ouvia cada um deles. Ouvia Lucas reclamar que a casa era pequena demais para receber os colegas de escola. Ouvia Fernanda suspirar dizendo que as outras meninas tinham roupas melhores, festas de aniversário maiores. Ouvia Gustavo falar sobre exposições de arte em cidades distantes, sobre a necessidade de ter materiais melhores para seus trabalhos. E Maria apenas sorria, acariciava os cabelos de cada um e prometia que tudo ficaria bem, que cada sonho era válido, que ela faria o possível. Mas o possível de Maria tinha limites que ela jamais revelou. Trabalhava limpando casas durante o dia, além de cuidar da própria. Guardava cada moeda extra em uma lata escondida no fundo do armário. Aquele dinheiro era para os estudos de Lucas, para o vestido que Fernanda queria usar na formatura, para os pincéis e telas que Gustavo tanto desejava. Roberto nunca soube dessa renda extra. Maria preferia assim. Preferia ter aquele pequeno segredo que lhe permitia realizar pequenos milagres para os filhos. Quando Lucas completou 18 anos e passou no vestibular da Universidade Federal na capital, a alegria da família foi imensa. Maria chorou, mas eram lágrimas que misturavam orgulho e uma pontada de dor que ela não soube nomear. Seu filho mais velho estava partindo. A casa em que ele crescerá, a mãe que o criará, tudo aquilo de repente parecia pequeno demais para conter a ambição que brilhava em seus olhos. Lucas foi para a capital em março. Ligava uma vez por semana, sempre correndo, sempre com pouco tempo. Falava sobre as aulas, sobre os trabalhos em grupo, sobre as oportunidades de estágio. Raramente perguntava como estava a mãe. Maria não se importava, ou fingia não se importar. Afinal, o filho estava construindo o futuro, e isso era o que importava. 2 anos depois foi a vez de Fernanda. Conseguiu uma vaga em um curso técnico em uma cidade próxima e decidiu morar por lá. Dizia que era mais prático, que perderia menos tempo no trajeto. Maria ajudou a arrumar as malas, colocou quitutes caseiros em potes, abraçou a filha longamente na rodoviária. Fernanda retribuiu o abraço com pressa, os olhos já voltados para a nova vida que a esperava. As ligações de Fernanda eram ainda mais espaçadas que as de Lucas. Geralmente vinha com pedidos, dinheiro extra para algum curso, para roupas adequadas aos eventos da faculdade, para dividir um apartamento melhor com as amigas. Maria sempre dava um jeito. Trabalhava mais algumas horas, aceitava mais casas para limpar, remendava a própria roupa em vez de comprar nova. Gustavo ficou em casa até os 23 anos. Era o companheiro de Maria, ainda que um companheiro distraído, sempre envolto em seus próprios pensamentos criativos. Pintava telas que acumulava no pequeno quarto, escrevia contos que guardava em cadernos empilhados. Arrumou empregos esporádicos, nunca durava muito em nenhum. Maria não cobrava,
Não pressionava. Ao menos tinha um filho por perto. Mesmo que fosse um filho que mais habitava outros mundos do que aquele sob o mesmo teto. Quando Gustavo finalmente conseguiu uma oportunidade em um ateliê coletivo em outra cidade, Maria incentivou que ele fosse. Escondeu a tristeza que sentiu ao arrumar as últimas malas, ao ver o quarto que durante anos abrigara aquele filho criativo esvaziar-se de sua presença. Roberto resmungou algo sobre o filho finalmente ter que aprender a se virar sozinho. Maria apenas acenou da janela até o carro de Gustavo desaparecer na curva da rua. A casa ficou silenciosa demais. Roberto continuava sua rotina imutável. Trabalho, casa, televisão, cama. Poucas palavras, menos ainda demonstrações de afeto. Maria se pegava pondo a mesa para 5 pessoas e tendo que recolher os pratos extras. Cozinhava quantidades menores, mas que ainda pareciam excessivas para apenas 2 pessoas que mal conversavam. Foi nessa época, com a casa vazia e o coração pesado de uma saudade que não podia expressar, que Maria começou a sentir os primeiros sintomas. Uma tosse persistente que não passava. Cansaço que atribuiu à idade, afinal já estava na casa dos 50 e tantos anos. Dores no peito que imaginou serem azia ou consequência de carregar baldes e vassouras o dia inteiro. Demorou meses para procurar um médico. Quando finalmente foi, já tinha medo do que poderia ouvir. Os exames vieram com uma clareza cruel. Câncer de pulmão, já em estágio avançado. O médico falou sobre tratamentos, quimioterapia, radioterapia, mas também sobre prognósticos, estatísticas, tempo. Maria ouviu tudo em silêncio, as mãos entrelaçadas no colo, o rosto sereno como se estivesse ouvindo uma receita de bolo. No caminho de volta para casa, segurou o envelope com os exames e tomou uma decisão. Não contaria. Não para Roberto, não para os filhos. Eles tinham suas vidas, suas preocupações, seus sonhos a perseguir. Lucas estava quase se formando e falava em fazer pós-graduação. Fernanda havia começado a namorar um rapaz de família bem estabelecida e vivia às voltas com jantares e eventos sociais. Gustavo finalmente estava conseguindo vender algumas telas, começando a ser reconhecido em pequenas galerias. Como poderia ela, justamente agora, jogar sobre eles o peso de sua doença? Maria guardou os exames no fundo da gaveta, embaixo de toalhas antigas que ninguém nunca mexia. Começou o tratamento de forma discreta. Marcava as sessões de quimioterapia para horários em que Roberto estava trabalhando. Dizia às patroas que precisava faltar em alguns dias por questões pessoais, sem dar detalhes. Usava lenços coloridos quando o cabelo começou a cair. Inventava que estava experimentando um estilo novo. As náuseas e fraqueza atribuía a gripes, viroses, cansaço. Lucas ligava a cada 2 semanas, conversas rápidas onde falava principalmente sobre si mesmo. Maria perguntava sobre os estudos, sobre as refeições, se estava se cuidando. Ele respondia no automático e logo se despedia, sempre com pressa para algum compromisso. Nas poucas vezes em que perguntava como ela estava, Maria respondia que estava tudo bem, que ele não se preocupasse, que se dedicasse aos estudos. Fernanda ligava pedindo conselhos sobre o namorado, sobre roupas para eventos, sobre como impressionar a família dele. Maria ouvia pacientemente, dava suas opiniões com carinho, incentivava a filha a ser autêntica. Quando Fernanda finalmente perguntava pela mãe, era sempre um "e aí, mãe? Tudo certo?", apressado, ao que Maria respondia com seu habitual "tudo ótimo, querida, não se preocupe comigo". Gustavo era o que mais ligava, mas suas conversas eram monólogos entusiasmados sobre suas criações, suas angústias artísticas, suas reflexões existenciais. Maria adorava ouvi-lo, sentia que ao menos com ele mantinha alguma conexão, mesmo que fosse uma conexão onde ela servia principalmente como ouvinte. Gustavo perguntava como ela estava, mas aceitava as respostas breves sem questionar muito. Estava ocupado demais habitando seus universos internos. Os meses passaram e o corpo de Maria foi progressivamente se curvando sob o peso da doença que ela insistia em carregar sozinha. Emagreceu consideravelmente, mas dizia estar fazendo dieta. A pele adquiriu um tom acinzentado, mas ela usava mais maquiagem. Os enjoos ficaram mais frequentes, mas ela os escondia trancada no banheiro. Roberto percebeu que algo estava diferente,
Mas Roberto nunca foi de fazer muitas perguntas. Comentou uma ou duas vezes que ela estava mais magra, que talvez devesse comer mais. Maria sorria e dizia que estava se cuidando. Ele aceitava a explicação e voltava para a televisão. Houve momentos em que Maria quase contou. Momentos em que a dor era tão intensa que ela precisava morder os lábios para não gritar. Momentos em que segurava o telefone querendo ligar para Lucas, para Fernanda, para Gustavo, querendo dizer: estou doente, estou com medo, preciso de vocês. Mas então pensava em como seria interromper as vidas que eles estavam construindo, como seria se tornar um fardo, e guardava o telefone de volta. Maria continuou trabalhando o quanto conseguiu. Cada casa que limpava era um esforço sobre-humano, mas ela precisava do dinheiro. Lucas havia mencionado que queria fazer um intercâmbio. Fernanda falava em um casamento que certamente teria custos. Gustavo sempre precisava de materiais para suas obras. A lata de moedas no fundo do armário precisava continuar crescendo. Teve um dia em que desabou no meio da sala de uma das casas que limpava. A dona da casa, assustada, quis chamar uma ambulância. Maria recusou veementemente. Disse que era só cansaço, que já passaria. Bebeu água, sentou-se por alguns minutos e insistiu em continuar o trabalho. A mulher a observou com preocupação, mas não insistiu. Maria terminou a limpeza daquele dia com as últimas forças que tinha. Os médicos a chamavam para conversas sérias. O tratamento não estava funcionando como esperado. A doença avançava. Era preciso tomar decisões, considerar cuidados paliativos, pensar em qualidade de vida para o tempo que restava. Maria ouvia tudo como se estivessem falando de outra pessoa. Agradecia educadamente as informações e saía das consultas com a mesma determinação de manter seu segredo. No Natal daquele ano, os 3 filhos voltaram para casa. Lucas chegou com uma namorada nova, uma moça de sua classe na universidade, cheia de planos e ambições. Fernanda veio com o noivo, um rapaz que falava alto demais e ria das próprias piadas. Gustavo apareceu com malas cheias de presentes feitos por ele, telas pequenas para cada um da família. Maria se esmerou na ceia. Cozinhou por dias, ignorando a fadiga extrema, as dores que não cediam nem com os remédios mais fortes. Preparou todos os pratos favoritos de cada filho. A mesa ficou farta, bonita. Um testemunho do amor que ela sempre teve dificuldade de expressar em palavras, mas que transbordava em gestos. Durante a ceia, as conversas giravam em torno das conquistas de cada um. Lucas falava sobre a possibilidade de conseguir um estágio em uma multinacional. Fernanda mostrava fotos do salão que havia reservado para o casamento. Gustavo contava entusiasmado sobre uma exposição coletiva da qual participaria. Roberto ouvia em silêncio, acenando ocasionalmente. Maria sorria, fazia perguntas, incentivava cada sonho, cada plano. Ninguém perguntou como estava Maria. Ninguém notou o quanto ela havia emagrecido, apesar das roupas largas escolhidas estrategicamente. Ninguém percebeu como ela mal tocava na comida que havia preparado. Ninguém viu que, de tempos em tempos, ela precisava se segurar na cadeira para não cambalear. Houve um momento, tarde da noite depois que todos já haviam ido dormir, em que Maria sentou sozinha na cozinha. Olhou ao redor, para aquela casa que durante tantos anos abrigara uma família, que ainda guardava marcas de risca de porta medindo a altura das crianças crescendo, fotos antigas nas paredes, cada canto impregnado de memórias. Chorou silenciosamente, permitindo-se aquela fraqueza apenas porque estava sozinha. Pensou em acordar Roberto, em finalmente contar. Pensou em reunir os filhos pela manhã e revelar a verdade. Mas então imaginou a comoção, a culpa que sentiriam, como suas vidas seriam viradas de cabeça para baixo. E decidiu que não, que os deixaria partir de volta para suas vidas sem carregar aquele peso. Enxugou as lágrimas, lavou o rosto e foi para a cama. Os filhos partiram logo após o ano novo. Abraços rápidos, promessas de ligar mais vezes, acenos das janelas dos carros. Maria ficou na porta, acenando de volta até que todos sumissem de vista. Roberto já havia voltado para dentro de casa. Janeiro trouxe um frio incomum. Maria sentia ainda mais frio por dentro do que o clima do lado de fora. As dores se intensificaram ao ponto de quase não conseguir sair da cama alguns dias.
Parou de trabalhar, não tinha mais forças. Roberto perguntou se estava doente, se não deveria ver um médico. Maria disse que já tinha ido, que era só uma gripe forte, que logo passaria. Foi Gustavo quem ligou primeiro depois das festas. Falava animado sobre a exposição que se aproximava, sobre críticos que viriam ver, sobre a possibilidade de vender várias peças. Maria ouvia sua voz e sentia uma mistura de orgulho imenso e tristeza profunda. Queria tanto estar lá, ver o filho brilhar, mas sabia que provavelmente não estaria. Quando Gustavo finalmente fez uma pausa e perguntou como ela estava, Maria ensaiou dizer a verdade. As palavras estavam ali, na ponta da língua. Filho, estou muito doente, acho que não tenho muito tempo. Mas o que saiu foi: estou bem, querido, muito orgulhosa de você. Vai dar tudo certo na exposição. Gustavo agradeceu o apoio e se despediu. Tinha que voltar ao ateliê. Lucas ligou uma semana depois. Havia conseguido o estágio na multinacional e estava exultante. Falou por 20 minutos sobre o processo seletivo, sobre as oportunidades que aquilo abria, sobre como finalmente estava no caminho certo. Maria parabenizou efusivamente, disse que sempre soube que ele conseguiria. Quando Lucas perguntou rapidamente como ela estava, Maria disse que estava feliz por ele. Não era mentira, mas também não era a resposta para a pergunta feita. Fernanda demorou mais a ligar. Quando o fez, estava em pânico com os preparativos do casamento. 1000 detalhes para resolver, conflitos com a sogra sobre a lista de convidados, dúvidas sobre o vestido. Falou por quase 1 hora, desabafando todas as suas ansiedades. Maria aconselhou, acalmou, lembrou que o importante era o amor entre ela e o noivo. Fernanda suspirou aliviada, disse que conversar com a mãe sempre a fazia sentir melhor. Perguntou se Maria estava bem. Estou ótima, filha. Não se preocupe comigo. Foque no seu casamento foi a resposta. Fevereiro chegou e Maria já não conseguia esconder de Roberto que algo estava muito errado. Desmaiou na cozinha uma manhã. Roberto a encontrou no chão. Pela primeira vez em muitos anos, demonstrou um terror genuíno. Chamou a ambulância contra os protestos fracos de Maria. No hospital, finalmente a verdade veio à tona. Os médicos conversaram com Roberto, mostraram o histórico que Maria vinha escondendo. O câncer, o tratamento que não funcionara, o estágio terminal em que a doença se encontrava. Roberto ouviu tudo em choque, sentado em uma cadeira de plástico no corredor, as mãos tremendo. Quando ele entrou no quarto e olhou para Maria, havia algo diferente em seus olhos. Não raiva, mas uma tristeza profunda, uma compreensão dolorosa. Por que você não me contou? Foi tudo o que conseguiu dizer. Maria segurou a mão dele, aquela mão calejada de anos de trabalho, e respondeu com a voz fraca. Não queria preocupar ninguém. Roberto saiu do quarto e fez as ligações que Maria não teve coragem de fazer. Ligou para Lucas, para Fernanda, para Gustavo. Disse a cada um, com a voz embargada de uma emoção que raramente demonstrava, que precisavam vir, que era urgente, que era sobre a mãe. Lucas chegou no dia seguinte. Deixou o estágio, pegou o primeiro ônibus. Entrou no quarto do hospital e mal reconheceu a mulher na cama. Aquela não era a mãe forte de suas memórias, sempre ativa, sempre disponível. Era uma versão pequena, frágil, consumida pela doença. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dela, incapaz de falar. Maria abriu os olhos e sorriu ao vê-lo. Não precisava ter vindo. Filho, seu estágio. Lucas a interrompeu, a voz quebrando. Por que você não me contou, mãe? Por que enfrentou isso sozinha? Maria apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Você estava construindo seu futuro. Não podia atrapalhar. Fernanda chegou algumas horas depois, desfeita em lágrimas. Largou todos os preparativos do casamento e veio correndo. Ao ver a mãe naquele estado, sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ajoelhou-se ao lado da cama, segurando a outra mão de Maria, pedindo desculpas por coisas que nem sabia nomear direito. Gustavo foi o último a chegar, vindo da cidade mais distante. Entrou no quarto já lotado de família e parou na porta, os olhos arregalados. Aproximou-se devagar,
como se tivesse medo de que a cena diante dele se desfizesse se ele se movesse rápido demais. Sentou-se aos pés da cama, colocou a cabeça no colo da mãe e chorou como não chorava desde criança. Maria olhou para os 3 filhos reunidos ao seu redor e sentiu uma paz estranha. Estavam ali, finalmente. Não da forma que ela gostaria, não nas circunstâncias que desejaria, mas estavam ali. Passou a mão fraca pelos cabelos de Gustavo, apertou as mãos de Lucas e Fernanda. Os dias que se seguiram foram uma mistura de conversas tardias, de confissões adiadas, de demonstrações de amor que sempre foram sentidas mas raramente expressas. Lucas ficou sabendo dos trabalhos extras que a mãe fizera para pagar seus estudos. Fernanda descobriu que muitas das roupas que ela ganhava eram compradas com dinheiro que a mãe economizava tirando de si mesma. Gustavo entendeu que cada pincel, cada tela que ele usará, fora conseguido com os sacrifícios silenciosos da mãe. A culpa os consumia. Por que não haviam percebido? Como puderam estar tão absortos em suas próprias vidas que não notaram a mãe definhando? Porque sempre aceitaram suas respostas de que estava tudo bem sem questionar, sem investigar mais a fundo. As perguntas não respondidas os atormentavam. Maria tentava consolá-los. Dizia que não havia culpa a carregar, que ela havia escolhido aquele caminho, que o amor de mãe era assim mesmo, silencioso, sacrificial, incondicional. Mas as palavras, por mais verdadeiras que fossem, não aliviavam o peso que cada filho sentia. Roberto se tornou um homem diferente naqueles últimos dias. Demonstrava uma atenção que Maria nunca havia recebido dele. Segurava sua mão, falava palavras doces que jamais dissera. Pedia perdão por ter sido tão ausente emocionalmente durante todos aqueles anos. Maria sorria para ele, dizia que não havia nada a perdoar, mas ambos sabiam que havia sim, havia muito. Uma noite, já muito fraca, Maria pediu para falar com cada filho individualmente. Lucas entrou primeiro. Ela segurou seu rosto entre as mãos e disse: "Você sempre foi meu orgulho, meu filho. Tão inteligente, tão determinado. Mas não deixe que a ambição te impeça de viver. Não deixe que o sucesso profissional seja tudo. Construa relacionamentos, seja gentil, esteja presente para as pessoas que te amam." Lucas chorou, prometeu que seria diferente, que aprenderá a lição mais dolorosa possível. Maria sorriu, beijou sua testa como fazia quando ele era criança. Fernanda entrou em seguida. Maria pegou suas mãos e disse: "Minha filha linda, você sempre se preocupou tanto com o que os outros pensam. Mas você é suficiente, sempre foi. Não precisa da aprovação de ninguém. Seja autêntica, seja você mesma. O casamento, a vida que você vai construir, que seja baseada em quem você realmente é, não em quem você acha que deveria ser." Fernanda soluçou, prometeu que se lembraria, que tentaria viver mais autenticamente. Maria acariciou seu cabelo, disse que sempre acreditara nela. Por fim, Gustavo entrou. Maria o olhou com uma ternura especial. "Meu artista, meu sonhador. Nunca mude isso. O mundo precisa de pessoas como você, que veem beleza onde outros veem apenas o comum. Continue criando, continue sonhando. Mas também, meu filho, permita-se ter raízes, ter conexões. A arte é importante, mas as pessoas também são." Gustavo segurou a mão da mãe e disse que dedicaria sua próxima exposição a ela, que pintaria o amor dela de todas as formas possíveis. Maria sorriu e disse que isso seria a maior homenagem que poderia receber. Na última madrugada, com todos reunidos ao redor de sua cama, Roberto segurando uma mão, Lucas a outra, Fernanda e Gustavo aos pés, Maria usou suas últimas energias para dizer: "Não fiquem presos na culpa. Vivam. Amém. Estejam presentes uns para os outros. Essa é a única coisa que importa." Foram suas últimas palavras. Maria partiu com o nascer do sol, cercada pela família que amou incondicionalmente, ainda que nem sempre tenha sido amada da mesma forma em retorno. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços daqueles que ficavam. O funeral foi simples, como Maria teria querido. Mas a igreja estava cheia. As patroas para quem ela trabalhou durante anos estavam lá, testemunhando sobre sua dedicação, sua gentileza, seu trabalho impecável.
Vizinhos vieram contar histórias de pequenos gestos de bondade que Maria fizera ao longo dos anos. Amigos antigos relembraram a mulher generosa que sempre colocava os outros à frente de si mesma. Lucas, Fernanda e Gustavo ouviam todas aquelas histórias e percebiam o quanto não conheciam da própria mãe. Quantas vidas ela tocará? Quantas pessoas ela ajudara? Quantos sacrifícios fizera que eles nunca souberam? Cada testemunho era uma nova camada de compreensão, simultaneamente, de arrependimento. Roberto estava mais quieto do que nunca, o rosto envelhecido 10 anos em poucos dias. Carregava o peso de décadas de afeto não demonstrado, de conversas não tidas, de uma companhia que ele desperdiçara ficando calado à frente da televisão. Nos dias que se seguiram ao funeral, os 3 irmãos ficaram na casa da infância, ajudando o pai a organizar as coisas de Maria. Foi Fernanda quem encontrou a gaveta com os exames, todo o histórico médico escondido. Foi Lucas quem achou a lata de moedas no fundo do armário, ainda com algum dinheiro guardado, provavelmente destinado a algum sonho de um deles que ela não viveu para realizar. Foi Gustavo quem descobriu um diário, com entradas esparsas onde Maria escrevia sobre os filhos, sobre o orgulho que sentia, sobre o amor que transbordava. Leram o diário juntos, as 3 vozes se revezando. Cada página era uma punhalada de amor e arrependimento. Maria escrevia sobre a alegria que sentia quando eles ligavam, mesmo que fosse só por alguns minutos. Escrevia sobre como guardava cada pequena conquista deles no coração. Escrevia sobre a doença, sobre a decisão de não contar, sobre o medo de ser um peso. Havia uma entrada particularmente dolorosa, escrita poucos meses antes de sua morte. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa em não contar. Mas quando ouço a animação na voz do Lucas, a felicidade da Fernanda, o entusiasmo do Gustavo, sei que sim. Meu papel sempre foi facilitar suas vidas, não complicá-las. Se posso poupá-los dessa dor, pouparei. Eles são minha alegria, meu propósito. Que continuem voando alto, livres do peso de minhas dores. Quando terminaram de ler, os 3 estavam destruídos. A magnitude do amor sacrificial da mãe os atingia com força total. E com ela, a compreensão devastadora de que tinham a mãe que a maioria das pessoas só sonha em ter, e desperdiçaram anos tomando esse amor como garantido. Lucas voltou para a capital diferente. Pediu demissão do estágio na multinacional e arrumou um emprego que pagava menos, mas lhe dava mais tempo. Começou a ligar para o pai toda semana. Conversas longas onde finalmente conhecia o homem que criara ele. Iniciou terapia para lidar com a culpa e a dor. Prometeu a si mesmo que seria o tipo de filho, e eventualmente pai, que estaria presente. Fernanda adiou o casamento, para surpresa e desagrado do noivo e da família dele. Disse que precisava de tempo, que tinha coisas a resolver consigo mesma. Terminou o relacionamento meses depois, percebendo que estava se casando pela razão errada, pela validação externa, não pelo amor genuíno. Começou a visitar o pai regularmente, cozinhando as receitas da mãe que ela nunca havia se dado ao trabalho de aprender enquanto ela estava viva. Gustavo mudou-se de volta para a cidade natal. Montou um pequeno ateliê na própria casa da infância, para fazer companhia ao pai. Pintou uma série de telas sobre Maria. Não retratos literais, mas representações abstratas do amor maternal, do sacrifício silencioso, da beleza que existe na abnegação. A exposição, quando finalmente aconteceu, foi chamada Invisível e foi a mais bem-sucedida de sua carreira. Toda a renda foi doada para uma instituição de apoio a pacientes com câncer. Roberto nunca foi o mesmo. Tornou-se mais comunicativo, como se tentasse compensar décadas de silêncio. Juntou-se a um grupo de apoio para viúvos. Mantinha o quarto de Maria exatamente como ela deixara. Todos os dias, sem falta, conversava com a foto dela na cabeceira da cama, contando sobre o dia, sobre os filhos, sobre as coisas que gostaria de ter dito quando ela ainda podia ouvir. Os anos passaram, como sempre passam. A dor aguda do início transformou-se em uma saudade constante, uma presença-ausência que acompanhava cada um deles. Aprenderam a viver com o arrependimento, embora ele nunca tenha desaparecido completamente. Lucas eventualmente se casou e teve filhos. Nomeou sua primeira filha Maria. Era um pai presente, atencioso,
Nunca ocupado demais para uma ligação, para um abraço, para um como você está, genuíno. Nas festas de família, sempre contava histórias sobre a avó que os netos nunca conheceriam, mantendo viva a memória de seu amor. Fernanda encontrou um novo relacionamento, desta vez construído sobre bases mais sólidas. Casou-se em uma cerimônia simples, íntima, do jeito que percebi agora que sempre quis, livre das expectativas alheias. Tornou-se voluntária em um hospício, acompanhando pacientes terminais, talvez tentando, de alguma forma, oferecer a outros o acompanhamento que não oferecerá à própria mãe. Gustavo continuou pintando, mas também se tornou professor de arte para crianças carentes. Dizia que ensinava técnica, mas na verdade ensinava presença, atenção, a ver e valorizar o que estava bem à frente, mas que muitas vezes passava despercebido. Como ele não soube ver a mãe definhando, mas agora via cada criança, cada sonho, cada necessidade silenciosa. Roberto viveu até os 80 e poucos anos. Nos últimos anos de vida, quando a memória começou a falhar, o que ele nunca esquecia era Maria. Falava dela como se ela tivesse saído apenas para fazer compras e voltaria a qualquer momento. Os filhos não tinham coragem de corrigir. Deixavam que ele vivesse naquela realidade onde ela ainda existia, ainda estava presente, ainda amava em silêncio. Quando Roberto faleceu, foi enterrado ao lado de Maria, como sempre quis. Lucas, Fernanda e Gustavo se reuniram diante dos túmulos dos pais. Pela primeira vez em anos, conseguiram falar sobre a mãe sem se desfazerem completamente em lágrimas. A dor havia se transformado em algo diferente. Não menor, mas mais integrada, parte de quem eles eram. Ela nos amou demais, e nós amamos tarde demais, disse Fernanda, resumindo em uma frase a tragédia de tudo aquilo. Os irmãos concordaram em silêncio. Mas também concordaram, sem precisar dizer, que carregariam aquele amor e aquele arrependimento como combustível para viverem melhor, para amarem melhor, para estarem presentes. Porque essa era a última lição de Maria, que o amor não pode esperar, que as pessoas não podem ser tomadas como garantidas, que os dias não prometem se repetir, que às vezes, quando finalmente estamos prontos para demonstrar nosso amor, para retribuir o cuidado, para simplesmente estar presente, é tarde demais. E que essa dor, esse arrependimento tardio, é uma das piores que existe. A consciência de que tivemos algo precioso e só percebemos seu valor quando não estava mais lá. A história de Maria não terminou com sua morte. Viveu nas escolhas de seus filhos, na forma como eles criaram seus próprios filhos, nos gestos de bondade que espalharam pelo mundo tentando honrar a memória dela. Viveu nas telas de Gustavo, nas sessões de terapia de Lucas, nos abraços mais demorados que Fernanda dava nas pessoas que amava. E talvez, de alguma forma, no silêncio de algum lugar que ninguém conhece, Maria sabia disso. Sabia que mesmo tendo partido cedo demais, mesmo tendo sofrido em silêncio demais, mesmo tendo sido amada tarde demais, seu amor havia plantado sementes que continuariam crescendo. Que a lição mais dolorosa às vezes é a que marca mais fundo. Que seu sacrifício, embora nunca devesse ter sido necessário, não fora em vão. Porque no final, embora tarde, embora através da dor mais profunda, seus filhos finalmente aprenderam o que ela sempre soube. Que o amor deve ser demonstrado enquanto há tempo, que as pessoas devem ser valorizadas enquanto estão presentes, que nenhuma carreira, nenhuma ambição, nenhuma busca externa vale mais do que os momentos partilhados com quem amamos. Maria ensinou essa lição do jeito mais difícil possível, através de sua ausência. E seus filhos, Roberto, e eventualmente seus netos, carregaram esse ensinamento como uma tocha acesa na escuridão, iluminando o caminho para não cometerem o mesmo erro, para não deixarem o amor não dito, a presença não oferecida, o tempo não compartilhado. Tarde demais para Maria. Mas talvez, apenas talvez, na hora certa para todos aqueles que ouviram sua história e decidiram fazer diferente, amar melhor, estar mais presentes, valorizar enquanto há tempo. Porque essa é a única forma de honrar alguém como Maria. Vivendo de uma forma que seu sacrifício não precise se repetir, que seu silêncio sirva para ensinar outros a falarem, que sua invisibilidade mostre aos outros a importância de verem quem está bem ao lado deles. E assim, de um jeito triste mas poderoso, o amor silencioso de Maria continuou ecoando,
transformando vidas, lembrando a todos que o tempo não espera, que o amor não pode ser adiado, que as pessoas que amamos merecem saber, merecem sentir, merecem nossa presença, enquanto ainda há tempo. Continue essa história de onde parou e acrescente em pelo menos mais 5 minutos. 13h19. Os anos continuaram sua marcha inevitável. A casa onde Maria viverá, onde criará seus filhos, onde sofrerá em silêncio, permaneceu na família. Gustavo morava lá com o pai até Roberto partir, e depois ficou sozinho entre aquelas paredes que pareciam respirar memórias. Cada cômodo guardava ecos de uma vida vivida. O rangido da cadeira onde Maria sentava para costurar, a marca de óleo na parede da cozinha que ela nunca conseguiu tirar completamente, o pequeno jardim nos fundos que ela cuidava nas poucas horas vagas que tinha. Lucas visitava a casa uma vez por mês, religiosamente. Trazia os filhos, queria que conhecessem as origens da família, que entendessem de onde vinham. Sentava-se na mesma mesa onde Maria preparava refeições intermináveis e contava histórias. Histórias sobre a avó que nunca conheceriam, sobre seu amor incondicional, sobre seus sacrifícios. Mas também, e isso era importante para Lucas, contava sobre os erros que ele cometera, sobre como estivera ausente, sobre como aprenderá tarde demais a estar presente. Sua filha mais velha, a pequena Maria, que agora já tinha 12 anos, ouvia com atenção especial. Era uma criança observadora, sensível, que parecia ter herdado algo da bisavó que nunca conhecera. Um dia, após uma dessas conversas, ela perguntou ao pai: "Por que vocês não perceberam que a vovó estava doente?" A pergunta, feita com a inocência cruel da infância, atingiu Lucas como um soco. Ele respirou fundo e respondeu com honestidade: "Porque estávamos olhando apenas para nós mesmos, filha. Estávamos tão ocupados com nossas próprias vidas que nos esquecemos de realmente ver quem estava ao nosso lado." A menina ficou em silêncio por um momento, processando. Então disse algo que Lucas jamais esqueceria: "Eu não quero fazer isso com você, pai. Eu quero te ver enquanto você ainda está aqui." Lucas abraçou a filha e chorou, percebendo que talvez, apenas talvez, a dor de Maria estava servindo para quebrar um ciclo, para criar uma geração que sabia olhar, que sabia estar presente. Fernanda teve 2 filhos no segundo casamento, um menino e uma menina, que cresciam em uma casa cheia de afeto verbal e físico. Fernanda abraçava demais, dizia "eu te amo" com uma frequência que às vezes até constrangia as crianças. Mas ela não conseguia evitar. Carregava o fantasma de tudo que não dissera à mãe, de todos os abraços que dera apressada, de todos os "eu te amo" que assumirá como óbvio sem nunca verbalizar. Seu marido, um homem gentil que trabalhava como enfermeiro, entendia de onde vinha aquela necessidade. Fernanda lhe contará tudo sobre Maria, sobre a doença escondida, sobre o arrependimento que a perseguia. Ele a apoiava, ajudava a criar um lar onde os sentimentos eram expressos, onde ninguém precisava adivinhar se era amado porque isso era dito, mostrado, celebrado diariamente. Mas Fernanda também tinha seus momentos difíceis. Havia noites em que acordava em pânico, verificando se os filhos estavam respirando, se o marido estava bem. Desenvolveram uma ansiedade relacionada à saúde das pessoas que amava. Fazia check-ups médicos excessivos, insistia que todos na família fizessem exames regulares. Seu terapeuta trabalhava com ela nisso, ajudando-a a encontrar um equilíbrio entre a vigilância saudável e a paranoia debilitante. No hospício onde era voluntária, Fernanda encontrou uma forma de canalizar sua dor em algo construtivo. Sentava-se ao lado de pacientes terminais e simplesmente estava presente. Segurava mãos, ouvia histórias, ajudava a escrever cartas para familiares. Muitas vezes, ajudava a facilitar conversas difíceis entre pacientes e suas famílias, conversas sobre morte, sobre arrependimentos, sobre perdão. Havia uma paciente em particular, Dona Teresa, que lembrava muito Maria. Também escondera sua doença da família. Também morrera cercada de culpa alheia. Fernanda passou os últimos meses de vida de Dona Teresa ao seu lado, e quando ela partiu, ajudou a família a processar o luto e a culpa. Não deixem que o arrependimento defina a memória dela, dizia Fernanda. Honrem-na vivendo melhor, amando melhor. É o que ela gostaria. Gustavo transformará a antiga casa em um espaço híbrido, parte lar,
parte ateliê, parte centro comunitário. Dava aulas gratuitas de arte para crianças e adolescentes da comunidade, especialmente aqueles de famílias de baixa renda. Muitos dos seus alunos vinham de lares onde os pais trabalhavam tanto quanto Maria trabalhará, onde o amor era sentido mas raramente expresso, onde a sobrevivência diária deixava pouco espaço para conexões emocionais profundas. Gustavo via nesses jovens reflexos de si mesmo e dos irmãos. Via o garoto de 14 anos que raramente via o pai e que canalizava a solidão em desenhos sombrios. Via a menina de 16 que se cobrava demais, buscando perfeição para ganhar aprovação que já deveria ter. Via o adolescente sonhador que se sentia deslocado, incompreendido. Para cada um deles, Gustavo não era apenas um professor de arte. Era uma presença atenta, um ouvido disponível, alguém que realmente via. Perguntava como estavam e esperava por respostas verdadeiras. Notava quando algo estava diferente, quando alguém parecia mais triste ou mais cansado. Não deixava passar despercebido. Um de seus alunos, um garoto chamado Rafael de 15 anos, estava passando por algo semelhante ao que a família de Maria viverá. A mãe dele estava doente, mas escondia a gravidade da situação. Rafael sentia que algo estava errado, mas não sabia o que. Foi Gustavo quem percebeu os sinais, os desenhos cada vez mais angustiados, as menções casuais sobre a mãe estar cansada, as faltas nas aulas porque precisava ajudar em casa. Gustavo conversou com Rafael, compartilhou sua própria história. Contou sobre Maria, sobre como ela escondera a doença, sobre o arrependimento devastador de ter percebido tarde demais. Não deixe isso acontecer com você, disse Gustavo, segurando os ombros do menino. Converse com sua mãe. Insista. Esteja presente. Mesmo que seja difícil, mesmo que ela diga que está tudo bem, continue perguntando. Rafael seguiu o conselho. Confrontou a mãe, que finalmente admitiu que estava doente, mas tinha medo de preocupar o filho. Com a insistência dele e o apoio de Gustavo, ela buscou o tratamento adequado. Foi descoberto a tempo. A doença era grave, mas tratável. Rafael e sua mãe tiveram a chance que Gustavo e Maria nunca tiveram, a chance de enfrentar juntos, de estar presentes um para o outro durante a luta. Quando a mãe de Rafael entrou em remissão, ela foi ao ateliê de Gustavo para agradecer pessoalmente. Chorou, disse que ele salvara não apenas a vida dela, mas o relacionamento dela com o filho. Gustavo abraçou a mulher e pensou em Maria. Pensou que talvez esse fosse o propósito de toda aquela dor. Impedir que se repetisse, salvar outras famílias do mesmo destino. Os 3 irmãos mantinham um ritual. Todo o aniversário de morte de Maria, reuniam-se na casa da infância. Traziam suas famílias, cônjuges, filhos, eventualmente netos. Cozinhavam juntos as receitas que Maria costumava fazer. Sentavam-se à mesa e cada um compartilhava uma memória, uma lição aprendida, uma forma como tinham orado o legado dela durante o ano. Em um desses encontros, quando Lucas já tinha cabelos grisalhos e Fernanda ria das próprias rugas, e Gustavo mostrava obras de alunos que haviam se tornado artistas reconhecidos, eles perceberam algo. A dor ainda estava lá, o arrependimento ainda existia, mas havia sido transformado em algo que gerava vida em vez de apenas pesar. Sabe, disse Lucas, olhando para os irmãos, passei anos me perguntando se mãe nos perdoaria. Por não termos percebido, por não termos estado presentes. Mas acho que agora entendo. Ela já nos tinha perdoado antes mesmo de haver algo a perdoar. Esse era o tipo de amor dela. Fernanda concordou, os olhos marejados. E acho que a forma de honrar isso não é nos martirizar eternamente, mas viver como ela gostaria que vivêssemos. Presentes, atentos, amorosos. Gustavo acrescentou, a voz emocionada. Ela plantou algo em nós, mesmo através da dor. Plantou a consciência de que o tempo é finito, de que as pessoas importam, de que o amor precisa ser demonstrado. E nós estamos espalhando essas sementes. Olharam ao redor da mesa. Os filhos de Lucas estavam ajudando a organizar a cozinha, conversando animadamente com os primos. A filha de Fernanda mostrava ao tio Gustavo um desenho que fizera. O marido de Fernanda contava uma piada que fazia todos rirem. A sala estava cheia de vida, de conexão, de presença. Maria não estava ali fisicamente, mas estava em cada abraço dado sem pressa,
Em cada como você está, perguntado genuinamente, em cada momento de atenção plena. Estava na forma como aquela nova geração crescia sabendo que era vista, valorizada, amada verbalmente e não apenas em silêncio. O legado de Maria não foi apenas a dor de sua ausência. Foi a transformação que essa dor gerou. Foi Lucas deixando reuniões de trabalho para assistir às apresentações escolares dos filhos. Foi Fernanda ligando para as amigas não só quando precisava de algo, mas só para dizer que pensara nelas. Foi Gustavo criando um espaço onde jovens se sentiam vistos e ouvidos. Foi, também, nas pequenas coisas. No hábito que Lucas desenvolveu de abraçar o pai toda vez que se despediam, coisa que nunca fizera antes de Maria partir. Na forma como Fernanda parava o que estivesse fazendo quando os filhos queriam conversar, dando atenção total. Na paciência infinita que Gustavo tinha com seus alunos, nunca apressando uma conversa, nunca dizendo que estava ocupado demais. E talvez o mais importante, foi na forma como eles ensinaram suas próprias famílias a não repetir o ciclo. A pequena Maria, filha de Lucas, cresceu sabendo fazer perguntas de verdade, esperando por respostas verdadeiras. Os filhos de Fernanda aprenderam que falar sobre sentimentos não era fraqueza, mas força. Os alunos de Gustavo saíam de suas aulas não apenas sabendo desenhar ou pintar, mas sabendo ver, realmente ver o mundo e as pessoas ao redor. Houve momentos ao longo dos anos em que cada um deles se pegou repetindo padrões. Lucas trabalhando tarde demais, Fernanda se perdendo em preocupações superficiais, Gustavo se isolando em seus projetos artísticos. Mas agora havia uma consciência, um alarme interno que disparava. E eles paravam, respiravam, lembravam de Maria, e faziam escolhas diferentes. Não era perfeito. Ainda havia falhas, ainda havia momentos de ausência, ainda havia vezes em que o arrependimento os visitava com força total. Mas era diferente. Havia uma intencionalidade que não existia antes. Havia um esforço consciente de não deixar o amor não dito, de não adiar a presença, de não assumir que haveria tempo depois. Em um dos últimos encontros anuais, quando todos já estavam mais velhos, Lucas trouxe uma caixa que encontrara no sótão. Dentro havia cartas, dezenas delas, escritas por Maria mas nunca enviadas. Cartas para cada filho em diferentes momentos de suas vidas, guardadas como se ela estivesse esperando a ocasião certa que nunca chegou. Leram as cartas juntos, lágrimas correndo livremente. Maria escrevera quando Lucas conseguiu sua primeira promoção, expressando orgulho imenso mas também preocupação de que ele estivesse se sobrecarregando. Escrevera quando Fernanda terminou um relacionamento tóxico, dizendo que era forte e merecia amor verdadeiro. Escrevera quando Gustavo vendeu sua primeira obra, celebrando não o sucesso financeiro mas a coragem de seguir um caminho único. Havia também uma carta final, datada de poucos dias antes de sua morte, endereçada para meus 3 tesouros. Nela, Maria escrevia: se vocês estão lendo isso, significa que já parti. Não quero que carreguem culpa. Vivi cada momento de minha vida amando vocês, e isso foi suficiente. Minha única tristeza não é ter morrido, mas não ter ensinado melhor que o amor deve ser demonstrado, não apenas sentido. Que minha ausência ensine o que minha presença não conseguiu. Vivam plenamente. Amém abertamente. Estejam presentes. Não esperem até ser tarde demais para dizer o que sentem, para abraçar quem amam, para simplesmente estar ao lado de quem importa. Com todo o meu amor eterno, mãe. O silêncio que se seguiu à leitura foi profundo. Não era mais o silêncio da culpa paralisante, mas o silêncio da compreensão. Maria dera a eles, através de sua partida dolorosa, o maior presente possível, a consciência de que o tempo é precioso, de que as pessoas são insubstituíveis, de que o amor não pode esperar. E eles, por sua vez, estavam passando isso adiante. Não perfeitamente, não sem dor, não sem ocasionais falhas, mas estavam tentando, esforçando-se, fazendo melhor. E talvez, apenas talvez, isso era exatamente o que Maria esperava. Não perfeição, mas esforço consciente. Não ausência de erro, mas presença intencional. Não amor sem falhas, mas amor expresso enquanto havia tempo. A história de Maria, dessa mãe que amou em silêncio e partiu cedo demais, não terminou com arrependimento. Terminou com transformação.
Com uma família que aprendeu, da forma mais difícil possível, que as pessoas que amamos precisam saber disso hoje, não amanhã, que a presença não pode ser adiada, que o tempo não o espera por ocasiões perfeitas. E é assim, de geração em geração, o legado de Maria continuava, não como um peso de culpa, mas como um lembrete constante. Ame agora, esteja presente hoje, não deixe para depois o que pode ser demonstrado neste momento. Porque tarde demais é uma dor que ninguém deveria carregar. E Maria, através de seu sacrifício silencioso, comprou para sua família e para todos que ouviram sua história o conhecimento precioso de que o amor deve ser vivido, expressado e celebrado enquanto ainda há tempo.